Então, pessoal, o básico aqui da topografia, considerar a coordenada relativa e coordenada absoluta, tá certo? Então, eu tenho aqui a representação aqui do meu eixo, tá? Ordenado. Aqui, representação aqui do eixo Y, tá? Ele coincide aqui com a direção do norte, tá? E aqui, o eixo X coincide com a direção leste-oeste, beleza? Então vamos supor que eu tenho aqui 3 pontos, tá? 3 pontos. Então ponto P1, ponto P2 e o ponto P3. Repare o seguinte, esses pontos estão no plano cartesiano, tá? A origem está aqui, então a origem é essa. Origem eu vou colocar 0, 0. A interseção do eixo X com o eixo Y, né? Lembrando que é ortogonal. Repara o seguinte, eu tenho a coordenada X e Y do ponto P2. Eu tenho X e Y do ponto P3. E eu tenho X e Y do ponto P1. Essas são as coordenadas absolutas, tá? Relacionadas com esta origem. Ó, elas estão relacionadas com esta origem aqui. Então, olha só, vou projetar aqui ortogonalmente aqui no eixo X, ortogonalmente aqui no eixo Y. Então, eu tenho a coordenada, olha só, X. Qual distância esse ponto está da origem, né? X. Qual distância esse ponto está, né, da origem em relação ao eixo Y? Y, tá? Agora, olha só. Vou projetar aqui também o ponto P1 e o ponto P3, olha só. Tá? Lembrando que X do P3 é a distância da origem até o ponto P3 no eixo X. E o Y é a distância da origem até essa perpendicular aqui, olha só. Tá? Então, esse é o valor do Y de P3. Tá? Então, as coordenadas absolutas em relação à origem. E aqui as coordenadas relativas. Vou representar aqui do ponto P2 para o ponto P3. Olha só. Então, olha, eu tenho esse segmento, esse alinhamento P2, P3. Tá? Esse valor aqui, olha só, ao longo do eixo X é a minha coordenada relativa. E esse valor aqui em relação ao eixo Y é a minha coordenada relativa. Então aqui eu tenho delta X, olha só, de que? De P2 para P3. E aqui um delta Y de P2 para P3. Tá? Então, o que é? Olha aqui, ó, tem X do P3. Aqui é o X do P2. Aqui eu tenho o Y do P2. E aqui o Y do P3. Então, veja que o delta Y de P2 para P3 é uma diferença de coordenadas. Então, delta Y de P2 para P3 é igual a Y do ponto P3 menos Y do ponto P2. Então, veja, Y do ponto P3 menos Y do ponto P2 dá negativo. Por quê? Porque, olha, para eu sair aqui do ponto P2 e ir até o ponto P3, eu tenho que descer, olha só, ao longo do eixo Y. E agora o delta X de P2 para P3 é o que? X do ponto P3 menos X do ponto P2. É sempre o último menos o primeiro aqui, ó, tá certo? Veja, X do ponto P3, ó, esse valor todo aqui, ó. X do ponto P2 é esse valor aqui, ó. Então, ó, X do ponto P3, esse todo, menos esse daqui, dá esse valor aqui, ó, tá? Que é o delta X de P2 para P3. Esse valor é positivo, porque, olha só, eu tenho que deslocar aqui, olha só, eu desço aqui no eixo Y,
por isso é negativo. E daqui para cá eu tenho que deslocar, olha só, o valor é positivo, eu vou aumentar aqui a distância, tá? Então tem, olha só, eu desço aqui e venho para cá. Poderia fazer nesse outro caminho aqui, ó. Poderia deslocar aqui no eixo X e depois descer, dá na mesma, tá certo? Então essas são o que? As coordenadas relativas. Nas coordenadas relativas sempre envolvem o que? 2 pontos. E as coordenadas absolutas em relação à origem, tá? Origem, vou colocar aqui em relação à origem. E aqui 2 pontos. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é para cada alinhamento, tá? Alinhamento. Então, não esqueçam mais. E você fala o seguinte, mais um extra aqui. Como que eu obteria, né? Poderia obter o delta x. O delta x de P2 para P3, por exemplo, seria a distância horizontal de P2 para P3 vezes seno do azimuth P2, P3. E o delta y de P2 para P3 é a distância horizontal de P2 para P3 vezes cosseno do azimuth de P2 para P3. Tá certo, pessoal? Então a gente poderia o que? Determinar as coordenadas relativas a partir das coordenadas polares, que é a distância horizontal, e o azimuth, que é um ângulo horizontal horário. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Forte abraço, até mais, obrigado.